Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para fazer o encerramento da semana, uma semana que foi mais curta aí, mas nem por isso foi uma semana que deixou em branco os acontecimentos. Pelo contrário, foi uma semana que com 2 dias e meio já valeu por mais do que até meses aí em termos de agitação de mercado. Separei alguns pontos aqui para a gente falar, um pouquinho de dólar, um pouquinho de coronavírus. Separei outros temas também em relação à nossa política brasileira que interferem diretamente aí no nosso cenário econômico e principalmente no que diz respeito à questão de comércio internacional. Bom, o dólar ele fechou aí a 4,481, ele chegou a romper a marca dos 4,50 hoje, mas aí o Banco Central interviu e aí ele voltou a recuar um pouquinho e fechou em alta, mas fechou em 4,481. De qualquer forma, já é o maior valor da história. Não é o maior valor se confirmado o impacto, se a gente analisar pelo impacto, porque em meados ali de 2002 nós tivemos um dólar menor do que está hoje, mas mais sentido pelo quanto valia a nossa moeda na época. Então o dólar de hoje, no seu fator, né, no 4,48 é o maior, mas no impacto era de 2002 ainda o maior de todos, equivaleria hoje a R$ 7 mais ou menos, se a gente fosse comparar com o que teve em 2002. Mas de qualquer forma, é algo bastante alto, bastante fora do comum. O Banco Central não pretende intervir diretamente, apenas com ações aí de travas, né? E isso tudo faz com que o dólar acabe dando uma disparada, praticamente em função dos efeitos do coronavírus. O coronavírus chegou no Brasil, ainda de modo tímido, né? Mas chegou, mas basicamente a chegada dele na Europa é o que mais impactou a semana, porque os casos que estão acontecendo na Itália, os casos da Espanha, enfim, de outros países que já tem casos confirmados em quantitativo, teve uma morte inclusive no Reino Unido, já confirmada também do coronavírus. Essa força com a qual ele chega na Europa, ela preocupa a economia global, porque se só afetando a China já teríamos aí uma redução do crescimento global, agora conforme ele vai chegando de modo intenso em outros países, isso com certeza faz com que a economia global recue ou cresça menos do que se esperava. Fatalmente, países com uma instabilidade política econômica igual nós estamos vivendo nos últimos anos sofrem mais, porque as pessoas tiram dinheiro do mercado local, como aconteceu essa semana em relação à nossa bolsa, e levam para outras fontes mais seguras. E aí, obviamente, a gente acaba sentindo até mais do que alguns países. O fato é que o vírus, de fato, chegou ao mundo, né? Ele, de fato, agora se confirma no mundo, enquanto que na China ele praticamente já está controlado, o que não significa que ele está resolvido e curado. Em março, agora, as empresas devem retomar 100% da sua atividade, porém, isso vai gerar para a economia global um atraso mínimo de um mês nas entregas das empresas que teriam cargas chegando numa data X, pelo menos um mês ou mais de atrasos nas programações, sem contar que pode demorar ainda mais, dependendo do segmento de atuação da empresa, por falta de insumo, por falta de movimentação logística hoje lá na China, e aí afeta globalmente. Então, o coronavírus ele tem se intensificado, isso tem trazido alguns problemas ao redor do mundo inteiro. Então, esse fato marcou aí bastante essa semana. A nossa bolsa ela caiu 10% só dentro dessa curta semana, e no mundo inteiro essa foi basicamente a média da queda das bolsas. E na maioria dos casos, as bolsas caíram mais até do que em 2008, quando a gente teve lá o problema da crise nos Estados Unidos, lá do Banco Lehman Brothers, enfim. Então, é bem sentido, é bem impactante mesmo esse recuo que nós estamos vendo aí nas ações. Mas, de qualquer forma, a gente tem analisado também algumas outras coisas. Por exemplo, o Warren Buffett, que é um dos mega investidores aí globais, se não até o principal, ele fala que não há momento melhor para você fazer investimento. Então, assim, você sempre tem alguém chorando e outro vendendo lenço, né? De qualquer forma, só em fevereiro o dólar subiu 40 centavos. Isso é um impacto muito grande. A subida do dólar no Brasil nesse mês ela é maior do que em outros países. Se a gente comparar com o México, que é um país em mesmo estágio de desenvolvimento nosso, valorizou-se o dólar em relação à moeda mexicana na metade do que se valorizou aqui, e esse fato se deve também à questão política. O Congresso aí em conflito com o Bolsonaro, as manifestações estão previstas aí agora para março, isso tudo impacta diretamente a questão da nossa estabilidade econômica, e aí se somar isso à questão do vírus, você tem uma situação bastante complexa. De qualquer forma, hoje o presidente do Senado, né, ele esteve em reuniões diversas para tentar acalmar os ânimos tanto de Congresso quanto STF, até com o Bolsonaro, para ver se essa questão se apazigua um pouco
e aí o mercado dá uma certa estabilizada, porque só o fator externo já tem impactado absurdamente. As expectativas de queda de recuo global da economia vão impactar. O Banco Central, assim como outras entidades, o Ministério da Economia, enfim, devem fazer novas projeções de PIB a partir de março agora. Não vai mais crescer como se esperava, é um fato confirmado já, e aí ficamos só no aguardo de qual será essa nova expectativa do PIB que nós vamos ter. Outra coisa que na verdade a gente tem que comentar é que o Fed, o Banco Central Americano, está analisando a questão dos juros, e aí nós devemos ter alguma surpresa também em relação ao fenômeno do coronavírus, e aí na semana que vem nós teremos aí esse resultado. Isso também vai impactar um pouco essa questão cambial aqui no Brasil. O fato é que o dólar está alto, como nunca esteve, né? Não no seu impacto, como eu disse, mas está alto. E amanhã eu estou viajando e isso vai impactar diretamente, mas espero que essa questão se normalize. Não há como prever até onde esse dólar pode chegar. Na semana que vem nós vamos ter que realmente acompanhar e esperar o que nós vamos ter de consequência em relação a todos esses fatores somados aí que impactam diretamente a nossa economia. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana e voltamos na próxima semana aí falando um pouquinho mais sobre o mercado. Um grande abraço.